Olá, espero que esteja tudo bem com vocês, porque comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. Glória a Deus por isso. Hoje vamos estudar nosso estudo de hoje será sobre a importância da etimologia bíblica. Existem infinitas formas de se interpretar a Bíblia Sagrada, mas a melhor de todas, aliás, a única forma correta, é através da etimologia bíblica. Sendo assim, então vamos explicar do que se trata realmente a etimologia bíblica. Todos os nomes próprios bíblicos que têm seu significado estritamente relacionado com a narrativa, com a história que nos é apresentada na palavra de Deus. Por exemplo, o nome Moisés, que vem do hebraico Moshe e que significa retirado das águas, porque quando Moisés era bebê, foi colocado numa cesta de vime dentro do rio Nilo e posteriormente foi retirado das águas pela filha do faraó. Outro exemplo é Adão, que vem do hebraico Adã, que literalmente significa terra vermelha. Porque o Senhor, Deus, criou Adão a partir do pó, ou seja, da terra vermelha. Abraão é outro exemplo, que literalmente significa pai de uma multidão. E Deus fez de Abraão o pai de uma multidão mais numerosa que as areias das praias e que as estrelas do céu. Outro exemplo poderoso é Lázaro, que em hebraico literalmente significa Deus ajudou. E Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, ressuscitou Lázaro, já morto há 4 dias e cheirando mal. Também no texto bíblico do rico e o Lázaro, o pobre Lázaro jazia cheio de feridas, lambidas por cães da rua, enquanto ele colhia as migalhas caídas da mesa do rico, até ele morrer e ir para o seio de Abraão. Mais outro exemplo é Jacó, nome hebraico que significa suplantar ou agarrar pelo calcanhar, porque Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos e ao nascerem os dois ficaram disputando ainda no ventre da mãe quem nasceria primeiro. Esaú nasceu primeiro, mas tendo o seu calcanhar segurado por Jacó, que tentou impedir Esaú de nascer primeiro. O próprio Esaú tinha esse nome porque é uma palavra hebraica que significa peludo. E Jacó usou dos pelos de um animal para enganar seu pai, Isaque, que estava cego e pensou que o pelo do animal fosse o braço de Esaú. Já Isaque recebeu esse nome porque quando os 3 anjos disseram para sua mãe Sara, já bastante idosa, que ficaria grávida, ela riu, duvidando. Então, quando o bebê nasceu, ganhou esse nome Isaque, que é hebraico e significa riso. O apóstolo Simão passou a se chamar Pedro por Jesus, porque Pedro era o mais firme dos apóstolos, e na concepção daquela época não havia nada mais firme do que uma pedra, ou Pedro, que era o nome de uma montanha rochosa. Paulo significa pequeno, que era um trocadilho com a estatura do apóstolo. Para não falar só de nomes de pessoas, mas de lugares, o Rio Jordão veio do hebraico, que significa fluir para baixo. Pois o Rio Jordão nasce no Monte Hermon, desce até um grande largo, formando o Mar da Galileia, e continua descendo até chegar numa bacia sem saída, que é o Mar Morto. A cidade de Belém vem do nome Beit Lehem, nome hebraico que significa a casa do pão, porque durante séculos produziu muito trigo e pães ali. E também a cidade onde nasceu o pão vivo vindo dos céus, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu poderia ficar aqui horas falando da etimologia de diversos nomes e situações bíblicas, mas tornaria este estudo longo e cansativo demais. Mas acredito que o ouvinte já deu para perceber que todos os detalhes
todos os nomes de situações bíblicas têm seus significados estritamente relacionados com os contextos da Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Pois bem, tendo isso em mente, podemos prosseguir em nosso estudo. Um dos textos bíblicos mais usados pelas teologias em geral para afirmar que as pessoas que vão para o inferno jamais sairão de lá é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 46, onde no versículo 41 Jesus Cristo diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E no versículo 46 também diz: E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Sublinhei desses dois textos as palavras fogo eterno e também castigo eterno, que são largamente usadas para justificar uma condenação sem fim das pessoas que vão para o inferno. A teologia vigente ensina por muitos séculos que essas palavras fogo e castigo desse texto, combinadas com outros textos bíblicos, são a confirmação definitiva de que os seres humanos que vão para o inferno jamais sairão de lá. Sendo assim, então vamos estudar profundamente a etimologia bíblica dessas palavras. Estão preparados? Vocês estão preparados? Então vamos lá. Vamos começar com a palavra fogo. Quem ousar se aprofundar numa exegese e numa hermenêutica bíblica dessa palavra, usando a etimologia, ou seja, a origem, o significado original dessa palavra, verá que a palavra fogo vem do grego koiné, pur, que dá origem à palavra puro, purificar, tornar puro. Ou seja, todas as vezes que a palavra fogo aparece na Bíblia Sagrada, está relacionado a uma purificação. E se purifica, significa que chegará um tempo em que se tornará puro. Antes que alguém se escandalize com essas palavras, vamos ver o que grandes teólogos têm a dizer sobre a palavra bíblica fogo. Atualmente, quando se fala em grandes teólogos dos primeiros séculos, dos primórdios cristãos, raramente se fala de São Gregório de Nissa, que viveu ao longo do século IV, mas no final do século VIII, ou seja, 4 séculos após a sua morte, foi declarado no segundo concílio de Nicéia como o mais importante teólogo da antiguidade, o mais importante teólogo da antiguidade. Veja, da antiguidade cristã, veja. Era tão apreciado mesmo tempos depois da sua morte, que no 7º Concílio Geral da Igreja, realizado em Nicéia no ano 787, recebeu o título de Pai dos Pais da Igreja, conforme está nos livros Crítica Textual do Novo Testamento, no meio da página 70, e Origem e Transmissão do Texto do Novo Testamento, no meio da página 77, ambos escritos pelo pastor Wilson Paroche. Precisamos revelar as credenciais desse grande teólogo antes de revelarmos o que ele diz sobre fogo eterno, como punição do pecador após a morte. Veja. Enquanto o mal é consumado pelo fogo inextinguível, a alma também, unida a ele, está necessariamente no fogo, até que os elementos espúrios e materiais que foram semeados nela não sejam eliminados e consumados pelo fogo eterno. Como está no seu próprio livro Gregório de Nissa, na coleção patrística da editora Paulus, no final da página 235. Esse fogo eterno de quem São Gregório de Nissa se refere é o fogo eterno bíblico, que não tem nada a ver com o purgatório, doutrina sem nenhum fundamento bíblico, inventada pela Igreja Católica ao longo de toda a Idade Média. Na concepção teológica desse grande teólogo, o que é devorado pelo fogo eterno é somente o mal, que cada um tem preso na sua alma, depois que se morre, mas a alma é preservada. É como limpar as feridas de uma pessoa bastante machucada. É extremamente doloroso, mas necessário para a sua cura.
Todos sabem que o fogo físico queima, destrói, consome, aniquila, devora, mas o fogo espiritual, na palavra de Deus, está sempre associado a uma purificação. Veja, o fogo está associado na Bíblia sempre ao culto dos sacrifícios. As vítimas eram purificadas pelo fogo. Nos lugares de culto se devia manter sempre o fogo aceso. Não obstante, ainda então, entre os profetas, o fogo manteve seu aspecto positivo e purificador. Conforme está no sugestivo livro A Bíblia e seus Segredos, de Juan Arias, editora Objetiva, nas páginas 156 e 157. Ao falar da etimologia da palavra fogo, o dicionário do grego do Novo Testamento, de Carlo Rusconi, Paulus, na página 404, diz: puros, fogo, sânscrito, punati, clarifica, conferir latim puros, ou seja, a etimologia da palavra fogo no grego bíblico é pur, que dá origem, de onde vem a etimologia da palavra puro, purifica, tornar puro, purificar. No dicionário bíblico teológico de Jones B. Bauer, Loyola, na página 191, diz: ação purificadora do fogo. Lucas 17, 29 e seguinte. 1 Coríntios 3, 10 e seguinte. 2 Pedro 3, 5 e seguinte. Ou seja, o autor revela que o fogo bíblico é purificador e ainda dá exemplos bíblicos disso. Em Lucas 12, 49, Jesus Cristo diz: vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se já está aceso? E na explicação da Bíblia de Jerusalém a esse fogo diz: o fogo que purificará e abrasará os corações e que deve ser aceso na cruz. E afirmo, é exatamente na cruz que esse fogo purificador foi aceso. Todos sabem que o fogo físico não purifica, mas destrói. Já o fogo espiritual não destrói, mas purifica. Meus amigos, estudem teologia, ou pelo menos abram e leiam dicionários e enciclopédias de teologia e de história da igreja e teológicas, em vez de se darem por convencidos com o que padres e pastores dizem no púlpito. Para não tornar este estudo longo demais, vamos passar a examinar a etimologia bíblica da palavra castigo, de castigo eterno. Apertem os cintos e vamos lá. No grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa, de Francisco S. Bueno, na página 642, dá a etimologia das palavras castigo e castigar. Veja: castigo, punição, emenda, correção, penalidade, provação moral, consequências de más ações, de verbal de castigar. Castigar, correção, repreender, admoestar, corrigir, latim, castigar, de castus, casto, puro, correto. No superdicionário da editora Globo, a palavra castigar é sinônimo de aperfeiçoar, burilar. Nem precisa de grandes e especializados dicionários e enciclopédias bíblicas e teológicas. Basta qualquer dicionário escolar para constatarmos que a palavra castigo significa literalmente tornar casto, corrigir, admoestar, tornar puro, disciplinar, aperfeiçoar, melhorar. Estudamos a etimologia da palavra fogo, espiritual ou bíblico, que está estritamente relacionada com tornar puro, purificar, clarificar, etc. Então constataremos que nenhuma forma de purificação pode ser para sempre, pois algum dia estará puro. Basta ter apenas 2 neurônios dentro da cabeça para chegarmos à conclusão de que algo que é purificado um dia ficará puro. Simples assim.
Também estudamos a etimologia da palavra castigo, que literalmente significa o ato de tornar casto, puro, limpo, etc. Se as etimologias das palavras fogo e castigo apontam para uma purificação, um tornar casto, então como é que essa purificação poderá ser para sempre? Como? Isso é absurdamente contraditório. Pode Jesus se contradizer, revelando um fogo que purifica e um castigo que torna casto, puro, e ao mesmo tempo dizer que isso durará para todo sempre, quando o Senhor nos diz eterno? O Senhor jamais poderia se contradizer. O Senhor Jesus jamais poderia se contradizer. Então, o que Jesus está nos dizendo sobre esse eterno não significa que irá durar por toda a eternidade sem fim, mas sim que é algo que pertence ao éter, ao mundo espiritual, ao reino de Deus. Por isso é eterno ou etéreo. Parece difícil de entender. Parece difícil de entender, mas vou tentar explicar. Para os povos antigos, o céu, com o sol, a lua e repleto de estrelas, era a mesma coisa que o mundo espiritual, o reino do outro mundo, o reino de Deus, etc. E esse mundo espiritual, eles chamavam de éter. Então, tudo que está relacionado com o éter, ou pertence ao éter, ao receber o sufixo no, torna-se eterno. E mais, somente o Senhor Deus pode ser chamado de eterno, com E maiúsculo, pois o Senhor Deus é o único que nunca teve um início e jamais terá um fim. E porque tudo que pertence ou está relacionado com o éter é eterno. Da mesma forma que tudo que pertence ou está relacionado com o Pai, ou do latim pater, ao receber o sufixo no, torna-se paterno. Da mesma forma que mãe ou mater é tudo o que está relacionado ou pertence à mãe, da mesma forma que fraterno é tudo que tem a ver com irmão, que no latim é frater, da mesma forma que moderno tem tudo a ver com moda, etc, etc. Na própria palavra infer, que significa inferior, o que está abaixo de tudo, se juntarmos o sufixo no, ficará inferno, ou seja, tudo que está relacionado às regiões abaixo de tudo. Eis outras palavras que terminam com o sufixo no: interno, externo, governo, dono, sono, patrono, etc. Se partirmos do princípio de que tudo o que é eterno não é aquilo que nunca terá fim, mas sim de tudo o que tem a ver com o pós-morte, o mundo espiritual, o reino de Deus, o outro mundo, então não haverá contradições com as etimologias das palavras fogo e castigo. Para quem duvidar disto que estou revelando, apresento vários textos bíblicos provando que a palavra eterno não significa algo que durará eternamente, mas o suficiente para cumprir um desígnio de Deus. Para cumprir um desígnio de Deus. Vamos a eles? Na Epístola de Judas, versículo 7, diz que Sodoma e Gomorra receberam o castigo de um fogo eterno. Note que nesse mesmo texto, o castigo e o fogo estão todos juntos com a palavra eterno. Mas esse castigo e esse fogo não duraram até os dias de hoje, indicando que é um castigo e o fogo que cumpriram os desígnios de Deus, mas que não duraram para sempre. Em 1 Reis 8, de 12 a 13, Salomão diz que edificou o templo de Jerusalém como eterna habitação de Deus, mas esse templo deixou de existir no ano 70. Em 1 Crônicas 28, 4, o Senhor escolheu Davi para que eternamente fosse rei de Israel, mas Davi reinou por apenas 40 anos e depois morreu, como está em 1 Reis 2, 10, 11. Conferir também 1 Crônicas 29, 27 e 28, as expressões para sempre e pelos séculos dos séculos de Isaías 34, de 9 a 10, já foram cumpridas. Não existem mais.
há muito tempo, como podemos ver em Ezequiel 25, de 27 a 28. Existem muitos outros textos com palavras similares a eterno, como, por exemplo, para sempre, em Êxodo 21, 6, 1 Samuel 1, 22 a 28, 1 Crônicas 23, 13, comparando com Números 33, 39, também Levítico 25, 29 a 30, etc., que não duraram para sempre, não duraram infinitamente, deixaram de existir, porque já cumpriram o desígnio de Deus. Vocês conseguiram compreender? Voltemos ao contexto de Mateus 25, 41 a 46, onde no mesmo versículo 41 que Jesus fala do fogo eterno, também diz que é preparado para o diabo e seus anjos. Sendo assim, Jesus está nos revelando que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, e não para os seres humanos. Senão, assim, o Senhor diria que o fogo eterno é preparado para o diabo, seus anjos e os seres humanos maus. Mas não é isso que o Senhor Jesus Cristo diz. A explicação para isso é que não tem nada para purificar, nada para corrigir no diabo e seus anjos, porque eles também não podem se arrepender e nem receber perdão, mas serão destruídos, aniquilados para sempre. Muitos me acusarão de possuir uma imaginação extremamente fértil, dizendo que Jesus Cristo jamais disse que quem for para a geena de fogo, que traduzido na linguagem de hoje é o inferno, sairá de lá. Os grandes teólogos e o clero somente interpretam a palavra de Deus com o propósito de manipular as pessoas ignorantes pelo medo, por um terror indescritível do inferno. Mas Jesus Cristo nos diz que quem for merecedor da geena de fogo somente sairá de lá depois de pagar por todos os seus pecados, pois em Mateus 5, de 22 a 26, Jesus Cristo nos revela que os maus serão réus do fogo da geena, ou do fogo do inferno, como vocês preferirem. No versículo 22. Mas apenas quatro versículos depois, ou seja, sem sair desse mesmíssimo ensinamento sobre a geena de fogo, Jesus Cristo nos garante: em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo, conforme está no versículo 26. Então tudo passa a fazer sentido, pois Jesus Cristo revela um fogo que purifica, um castigo que torna casto, que por esses motivos não serão infinitos, não durarão para sempre, mas que cumprirão um desígnio de Deus. Embora Jesus estivesse usando a menor das moedas para exemplificar essa punição, a prisão por dívida não fazia parte do sistema legal judaico, conforme está no excelente livro O Autêntico Evangelho de Jesus, editora Record, nas páginas 118 e 397, escrito por Gesa Vermes, um respeitável historiador dos primórdios do cristianismo. Essa conclusão afasta qualquer possibilidade, ainda que remota, de Jesus estar se referindo a uma prisão física, com grades, correntes, trancas, paredes, mas sim a uma prisão espiritual, que todos sabemos qual é. Adoraria que alguém pudesse fazer uma exegese, uma hermenêutica dessas palavras de Jesus em Mateus 5, 22 a 26, melhores do que fiz, e me procurasse para conversarmos. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.